Amados irmãos, amadas irmãs, é muito importante nós exercitarmos o nosso espírito para contactarmos a palavra de Deus, para contactarmos a Bíblia. Como nós vimos, o que a Bíblia é o que a palavra de Deus diz ser. Não é somente um livro, não é somente a letra, mas possui algo espiritual, uma essência espiritual, divina. E nós vimos em Salmos 119 e 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Isso quer dizer que quando nós usamos o nosso espírito para contactar a palavra de Deus, nossos olhos espirituais conseguem ver coisas que os nossos olhos físicos não conseguem. Então nós vimos, a palavra de Deus é luz, mas isso só se pode perceber espiritualmente quando nós exercitamos o nosso espírito para contactar a palavra de Deus. Vamos ver um outro aspecto da Bíblia. A Bíblia é o pão da vida. Mateus capítulo 4, versículo 4, o Senhor Jesus diz o seguinte: Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a Bíblia é alimento espiritual. É um alimento para o nosso espírito. Se eu contactar a palavra de Deus somente com a minha mente, a Bíblia seria simplesmente um alimento para a minha mente, mas a Bíblia é um alimento para o meu espírito. Para isso eu preciso usar o meu espírito para tocar na palavra de Deus, e essa palavra irá me alimentar. E aí eu viverei de verdade. O Senhor disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso é maravilhoso. Isso quer dizer que quando eu venho e tomo a palavra de Deus, eu não somente sou iluminado, mas o meu espírito é alimentado, eu sou fortificado no espírito. Isso é muito importante. Continuando, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, nos é dito, na versão King James atualizada, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, a palavra é Deus, é o próprio Deus. Isso quer dizer, quando eu contacto a palavra de Deus com o meu espírito, eu contacto o próprio Deus. Quando eu tenho comunhão com a palavra de Deus, eu tenho comunhão com o próprio Deus. Novamente eu digo, isso somente é possível quando nós usamos o nosso espírito, quando nós exercitamos o nosso espírito. Os irmãos se lembram? Existe uma parte do espírito que se chama comunhão. E é exatamente usando o meu espírito, tocando a palavra de Deus, eu sou iluminado. E quando eu recebo luz, a minha consciência é ativada, eu trato com os meus problemas. E eu assim não permito que nada fique entre a minha pessoa e Deus.
Quando eu contacto a palavra de Deus, não somente eu sou iluminado, mas eu sou alimentado. Por quê? Porque a Bíblia é o pão da vida, a palavra de Deus é o pão da vida, é o pão para o meu alimento espiritual. A palavra é o próprio Deus. Não é algo tremendo, não é algo maravilhoso? Mas isso é somente real quando eu uso o meu espírito e uso os meus sentidos espirituais. Em João 6,63, o Senhor nos diz: o espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Aí então podemos ver que a palavra de Deus é espírito e vida. Por isso que nós podemos então ver que a letra mata, mas o espírito vivifica. Quando eu uso o meu espírito para tocar a palavra de Deus, eu vou além da letra. Eu consigo tocar e receber espírito e vida. Amados irmãos, amadas irmãs, você sabe, se nós contactarmos a palavra de Deus somente numa dimensão material, somente numa dimensão humana e não na dimensão divina, a Bíblia passa a ser letra, passa a ser o conhecimento. E o que acontece? Nós usamos esse conhecimento para medir os outros, para julgar os outros e para condenar os outros. Então, esse livro, que deveria ser para a vida, para a salvação, se torna um instrumento de morte, porque a letra mata, se torna um instrumento de condenação. Por isso, olha a importância do exercício do Espírito na leitura da palavra de Deus.